Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você vai estar assistindo esse vídeo. A gente vai estudar um pouco sobre a morfologia dos fungos, né? Qual que é a forma dos fungos, o que compõe o organismo, né? Um ser que é considerado fungo, certo? E a gente vai começar aqui por um componente da forma do fungo que a gente chama de hifa. Hifa é justamente essas partezinhas que eu acabei desenhando para vocês aqui em branco, certo? Hifas são prolongamentos, literalmente são prolongamentos formados por células, certo? É um prolongamento que é formado por células. Essas células, elas podem estar divididas a partir de septos, esses septozinhos aqui, ó, podem estar dividindo uma célula da outra, certo? Ou estas hifas podem não ser separadas por septos e uma célula está ali em contato constantemente com a outra, e a gente denomina esse tipo de hifa cenocítica, certo? Nas hifas cenocíticas, aí você vai ver que os núcleos, eles estão ali misturados. Então, esse núcleo aqui, ele pode acabar se movimentando e chegar por outra parte da hifa, certo? Porque não existe uma divisão ali celular, certo? Então, a gente vai ter núcleos que podem se movimentar percorrendo todo o prolongamento da hifa. As septadas, isso também pode acontecer, certo? Não sei se vocês estão percebendo, mas nesses septozinhos aqui que eu acabei fazendo, eu deixei um espaçozinho, né? Entre um septo, entre uma célula e outras, vai existir esse septozinho e pode existir uma abertura onde vai manter o contato de uma célula com a outra. Os núcleos também podem se movimentar de uma célula para outra, certo? Então, esse septo ele vai meio que ser uma barreira, porém também vai permitir a passagem de nutrientes, a passagem de organelas entre uma célula e outra. É importante ressaltar que as hifas que são septadas, elas podem ser tanto mononucleadas, ou seja, as células vão possuir tanto um núcleo, quanto as células também podem possuir dois núcleos, certo? Então, a gente vai ter dentro das células das hifas septadas, células com um núcleo ou também células com dois núcleos, justamente pelo fato de que um núcleo pode transpassar de uma célula para outra, certo? Então, quando a gente está ali na pracinha observando os cogumelos que lá existem, a gente já percebe de cara que ali vai ter umidade, porque nasceu um fungo e fungo necessita de umidade, principalmente para sua absorção de nutrientes, né? E a gente vê a parte externa, né? A gente vê o cogumelo em si, a gente não vê as hifas, né? Que formam o cogumelo. Então, a gente vê a parte externa. O que é essa parte externa? É justamente essa parte que fica visível, né? Que fica fora, né? Externamente ao solo. Então, essa parte aqui a gente pode chamar de micélio reprodutor, né? Que vai ser responsável pelo processo reprodutivo dos fungos e pode ser chamado também de corpo de frutificação. Então, qualquer fungo que você estiver vendo, a parte externa, você pode chamar de micélio reprodutor ou corpo de frutificação. É importante ressaltar que na biologia a gente denomina o conjunto de hifas como micélio. Então, o conjunto dessas hifas brancas aqui formam o micélio. Nesse caso, quando é a parte externa, acima do solo, acima do substrato, é o corpo de frutificação ou micélio reprodutor. Vai existir hifas abaixo, né, do solo, ali dentro do solo, ou dentro do substrato, no geral, no alimento, se tiver um alimento ali que está entrando em decomposição. Se você vê a parte externa, você está vendo o corpo de frutificação, o micélio reprodutor,
certo? Se você... por isso que é bastante interessante que quando você vê, por exemplo, um pão fungado, né? Vou falar fungado. Um pão que tá com fungo ali, que aquele pão tá entrando em decomposição, você não retire somente a parte que você está vendo, porque você está vendo somente o corpo de frutificação. Você está vendo somente o micélio reprodutor. Dentro do pão vão estar milhares de hifas ali fazendo a absorção dos nutrientes, né? Por quê? Porque os fungos são heterótrofos por absorção. Heterótrofos por absorção, certo? Então, imagina só, você tem uma frutinha aqui. E aí você... Deixa eu ver se tem como modificar. Não, não tem, né? Você tem uma frutinha aqui. E aí você acaba vendo, por exemplo... Vou pintar de vermelho. Que nessa parte aqui tá cheia de fungo. O que é que geralmente muitas pessoas fazem? Retiram essa parte que acha que tá fungada, que somente é essa parte, e come o restante. Gente, não façam isso. Isso pode dar problemas de saúde para você. Certo? Pode dar dor abdominal, porque você está ingerindo fungos. E aí podem causar dores abdominais, podem causar diarreias, certo? Então não comam isso, porque algum problema pode dar para você. Porque o que você está vendo é a parte do corpo de frutificação, o micélio reprodutor. O que a gente não vê, o que a gente não consegue ver, é outra parte do fungo que a gente também chama de micélio, mas que nesse caso é um micélio vegetativo, né? Ele está internamente na matéria orgânica que está entrando em decomposição. Esse micélio vegetativo, que é justamente essa parte aqui, ó, que eu representei, né, dentro do solo mesmo, esse micélio vegetativo ele vai estar fazendo a função de alimentação do fungo mesmo, né? Então, o que é que acontece? Essas hifas, que fazem parte do micélio vegetativo, secretam enzimas aqui no solo e os nutrientes que estão presentes no solo vão ser degradados, né? Até chegar numa moeda energética que a gente chama de glicose, né? Que é um carboidratozinho. Esse carboidrato, essa glicose, entra dentro do fungo por difusão. Difusão é um processo de transporte, né? Um processo de transporte onde, digamos aqui, você tem um lado que tem pouca glicose e você tem um outro lado externo que tem muita glicose. Então, o que é que acontece? É normal que haja a passagem do lado que está mais cheio de glicose para o lado que está menos cheio de glicose. Por quê? Para que haja um equilíbrio, certo? Para que haja um equilíbrio. É super normal isso no nosso organismo, né? Você tem uma parte externa, né, no solo, que está cheio de glicose, enquanto que dentro do fungo tem pouca glicose. Então, o que é que acontece? O nosso organismo, dentro do nosso organismo isso acontece bastante. E a vida é assim mesmo, né? Geralmente a glicose ela vai para o lugar onde tem menos concentração de glicose. Isso é difusão. A passagem de um lugar, de um produto que está muito concentrado em um determinado lugar para outro lugar que tem menos concentração de glicose, certo? Para que haja o equilíbrio. Então, a passagem de glicose, de nutrientes do solo para o fungo é justamente por difusão. No solo, a gente tem muita concentração de nutrientes, enquanto que no fungo a gente tem pouco. Então, é normal que haja essa passagem aí por difusão. Por isso que a gente chama de heterótrofos por absorção. Ele está literalmente absorvendo do solo os nutrientes que foram degradados, certo? É interessante ressaltar que existem alguns tipos de hifas que podem ser especializadas, certo? Essas aqui, nesse caso, eu exemplifiquei tendo como função a questão da alimentação, né? Por absorção.
Mas vão existir hifas que vão servir de ancoragem, né? Que são os rizóides. É literalmente para ancorar mesmo o fungo num determinado substrato que ele esteja decompondo, para que ele se fixe de fato ali, certo? Então, quando você vê um cogumelozinho, ele não está ancorado, ele não está ali tranquilo na dele, sem cair para o lado, sem pender para o lado. Com certeza, esses cogumelos vão ter hifas que estão sendo responsáveis justamente por essa fixação do cogumelo no solo. Essas hifas a gente denomina de rizóide, né? Que vão servir literalmente para ancoragem. Eu não sei se vocês percebem, mas rizóide me parece, eu não sei se por conta do R, mas me parece com raiz. E raiz também tem função de fixação da planta, né? De ancoração da planta. Outras hifas especializadas que têm outras funções são os austórios. Os austórios vocês vão ver mais presentes em fungos parasitas, certo? Em fungos que literalmente roubam nutrientes de um outro organismo, prejudicam outro organismo. Então, esses austórios, eles vão ter como função a penetração dessas hifas nas células do organismo hospedeiro, justamente para que ele consiga roubar ali os nutrientes, né? Claramente, você tem um fungo, digamos que tem um fungo que está roubando, está sendo parasita de uma planta. Então, as hifas, elas crescem dentro da planta, elas penetram de fato na planta até chegar na célula daquela planta e começam a roubar os nutrientes que aquela planta está produzindo, certo? Ou seja, a glicose, né? A plantinha vai produzir a glicose e ele começa a roubar essa glicose. Então, os austórios, nesse caso, literalmente hifas especializadas que estão dentro de fungos parasitas, ok? Acho que é isso, pessoal. Morfologia é bastante simples, pelo menos para o ensino médio, é bastante simples, a gente fala de uma forma geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o próximo vídeo que eu for fazer da continuação, certo? Que vai ser sobre nutrição e sobre outras informações. Curtam também esse vídeo e sigam aqui o canal para sempre vocês estarem acompanhando os assuntos. Valeu!